desempenhavam um papel dominante. Vamos lá no tempo de escolas, quando você estudou a filosofia, Zeus era um deus dominante, era um deus que presidia o panteão olímpico da Grécia antiga. Ora, ele fora pai de muitos heróis. Zeus fazia parte de diversos cultos locais. E na filosofia a gente vê, embora o ajuntador de nuvem homérico fosse um deus do céu e do trovão, com os seus equivalentes orientais, também podemos perceber na cultura ocidental a encarnação das crenças religiosas gregos romanas, tendo como arquetipo essa divindade grega. No neoplatonismo, a figura de Zeus é familiar à mitologia grega, associado a um demiurgo ou mente luz divina, especificamente dentro da obra de Plotino. E Enéas, na teologia platônica, vai colocar Zeus como sendo o principal dos deuses da filosofia. Assim, era Zeus conhecido como rei, pai dos deuses, governantes do Monte Olimpo, Deus do céu, dos tempos, dos trovões, dos relâmpagos, da lei, da ordem e da justiça. É claro que tudo isso traz um simbolismo para o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o Deus Yahvé Todo-Poderoso. Alguém criou essa história, alguém criou essa ficção, essa lenda, e esses atributos habituais de relâmpagos, de animais sagrados, de águia, de touro, para trazer a figura do Deus Todo-Poderoso, onisciente, o Deus que você teme, o Deus da Bíblia, o Deus que nós cultuamos. O nosso Deus, ele é o Deus acima de qualquer mitologia, de qualquer história, de qualquer lenda. Ele é o Yahvé onisciente. É aquele que sabe todas as coisas. Quando eu olho para esse texto, queridos, eu vejo um Deus que está falando ao coração de um líder que está saindo de cena e outro líder está sucedendo, como nós já estudamos. Um Deus que fala ao coração de Moisés dizendo assim: esse povo que você está ensinando a lei, esse povo que tem um pacto firmado comigo, é um povo que não vai ser fiel. É um povo que não vai cumprir o que está predeterminado na aliança, no pacto apresentado por você. Irmãos, no sermão passado, para a gente dar o nosso start, nós vimos que Moisés, ao proferir o seu discurso, do versículo 9 ao versículo 13, dá uma olhadinha na Bíblia aí, dentro do contexto anterior, você vê o tema ajuntai o povo, baseado no versículo de número 2. Moisés dá uma ordem: ajunte o povo, traga o povo, para que o povo possa buscar o louvor, a adoração, o culto, o ensino da palavra de Deus, para que o povo possa ter uma renovação da aliança. No sermão passado nós trabalhamos sobre essa questão da renovação. Por que você vem à igreja? Você vem para renovar a sua fé. Você vem para confirmar a pública profissão de fé, pautada na fala do apóstolo Pedro, onde ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão de fé que devemos manifestar a cada dia, na nossa jornada de fé. A cada dia o Senhor é o nosso Deus, e a nossa vida, ela é renovada. Mas esse foi o assunto do sermão passado. Hoje, o meu resumo, e se você chegar ao final desse sermão entendendo o nosso resumo nessa noite, o meu resumo nessa noite, a revelação especial, ela é indispensável para os eleitos. Deixa eu traduzir isso, porque de repente é a primeira vez que você está aqui no culto, está me ouvindo, e eu quero agradecer a vossa preciosa presença. Esteja bem à vontade. O que nós estamos querendo dizer com esse resumo? A revelação especial é a Bíblia. A revelação especial é a palavra de Deus. A revelação especial, esse livro que você já leu, esse livro que você tem nas suas mãos, é indispensável.
para os chamados, para os eleitos, para os vocacionados. É isso que nós vamos trabalhar à luz desse texto, em nome que a gente leu aqui nessa noite. Meus queridos, o mandamento divino a Moisés é claro, nesse momento de transição, de aposentadoria, de sucessão. Moisés, então, ele chama Josué, do capítulo 31, do versículo 14 ao versículo 23, você pode passar os seus olhos e ler. Há dois temas nesta divisão importante. A parte apresentável aqui é devotada à comissão formal de Josué pelo Senhor, à porta da tenda da congregação. Veja o versículo 14, veja o versículo 15 e veja o versículo 23, onde a congregação recebe diante do líder Moisés a sucessão, e assim continua a continuação da narrativa do versículo 6 a 8, que expressa que nós já estudamos a respeito da sucessão que se daria, e a outra parte do versículo 16 ao versículo 22, introduz o cântico de Moisés no capítulo seguinte, e o cântico que Moisés escreve, nós vamos estudar até o final do nosso sermão dessa noite, é um instrumento pedagógico, para que eles pudessem fixar o conteúdo e a importância da fala de Moisés nos últimos momentos da sua vida. Desta forma, nós temos o tema nessa noite, já no outro contexto, no outro parágrafo, a lei e a arca da aliança. Uma conexão da lei expressa nesses versículos de 14 a 23, delimitação do nosso texto, e de 24 a 29, a importância da arca da aliança. Que a lei e a arca da aliança estaria impondo a investidura. 14, são chegado para que morra, chame Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dei ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, o qual se deteve sobre a porta da tenda. Versículo 23, ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob o juramento prometi, e eu serei contigo. Uma breve narrativa referente à comissão formal de Josué por Yahvé serve como referencial para a apresentação do cântico de Moisés. Primeiro você tem a investidura de Josué, depois você vai ter o elemento didático, pedagógico, apresentado por Moisés. Josué, tal como seu antecessor, fora pessoalmente comissionado pelo próprio Yahvé. Moisés assumiu agora uma posição subalterna e Yahvé sozinho comissionou a Josué para que ele pudesse sucedê-lo. Os versículos 14 e 15, queridos, o Senhor frequentemente vinha ao encontro do povo na tenda da congregação. Isso é demonstrado em Êxodo 25, 22, 27, 21, Êxodo 29, 42, Números 11, 16, 12 e 4. As teofanias do Senhor era contínua no meio do povo. Ele se fazia presente e o povo tinha acesso a essas demonstrações. Ele fazia o anúncio de ir, de ficar, de parar, de avançar. Em tais circunstâncias, Yahvé aparecia numa coluna de nuvem para orientar, para estar diante do povo. O versículo 23 que a gente leu, finalzinho aí desse primeiro parágrafo, esse versículo segue logicamente depois do 15, como os versículos entre meio, 16 e 22, colocados aí para facilitar a compreensão da segunda imposição da lei e a arca, que seria o cântico. Então nós vemos aqui a introdução, a preparação para o cântico de Moisés e o começo e o fim do chamado de Josué. Os cânticos de Moisés é basicamente uma advertência contra a deslealdade da parte de Israel
aos anos futuros. Aqui você tem uma fala escatológica. É claro que eles ainda não tinham entrado na terra prometida. É claro que ainda não tinha acontecido as bênçãos, as riquezas, a terra que manda leite e mel. Mas escatologicamente, Moisés traz algo que decepcionaria talvez o seu coração, pois Deus estava revelando que aquela geração, que aquele povo seria escravizado e perderia tudo. Quantas vezes você está sofrendo um desgaste espiritual? Quantas vezes você está fraco na fé? Quantas vezes você está, eu gosto de numa citação, num esgotamento espiritual, que você está distanciando cada vez mais da vida comunitária, do santo ajuntamento, você está quase naufragando na fé, e aí o Espírito Santo vem e te traz de novo, e firma os teus pés de novo sobre a rocha. O modo de demonstrar a deslealdade seria a rejeição à liderança de Josué. Do ponto de vista de Josué, a promessa divina seria tranquilizadora, porque no coração de Josué havia aquela pergunta: como eu posso suceder Moisés? Como eu vou ocupar o lugar de um líder tão importante como Moisés? E o Senhor então diz no versículo 23, Josué, se forte e corajoso, porque vai ser você que vai introduzir os filhos de Israel na terra prometida. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a lei e a arca da aliança impõem a investidura de Josué, a ordenação de Josué, a sucessão de Moisés teria que ser dada a Josué. A lei e a arca, em segundo lugar, queridos, dos versículos 16 ao 22, que está no meio. Então, agora, volte aí, organizando esse bloco de versículos. Você vê do 16 ao 22, a narrativa nesses versos vão registrar como Moisés, a ordem de Deus, escreveu um cântico que no futuro, quando o ingrato Israel tivesse desprezado Yahvé, permaneceria um testemunho contra a nação infiel. Então, a lei e a arca da aliança vão impor a Moisés escrever um instrumento pedagógico. E eu ouvi recentemente alguém dizendo: pastor, mas por que a gente cantando a gente memoriza mais fácil? É possível que você lembre de cânticos da sua infância. Eu lembro de um cântico que a gente cantava lá na congregação quando a gente tinha 2, 3, 4 anos. E eles ensinavam para as crianças, e aquilo entrou. Provavelmente, você que é professor de criança, ensina os cânticos e essas crianças jamais vão esquecer. E a gente era bem pequeno e a gente cantava: o sabão. Quem conhece esse cântico? Você é de raiz, viu? Se você conhece esse cântico, o sabão, você é de raiz. E a gente aprendeu isso há quantos e quantos anos, o cântico do sabão. Lava minha mão, minha mente, meu coração, para me deixar limpinho. Então a gente aprende isso. Cantando a gente aprende a teologia, cantando a gente aprende a mensagem. E o instrumento pedagógico que Deus disse para Moisés: Moisés, componha um cântico. Versículo 16, a tristeza, você pode ler o 16 aí. A tristeza, a possibilidade de que depois da morte de Moisés, Israel se voltasse a outros deuses para adorá-los, abandonando a aliança de Yahvé, é agora levantada. A expressão fazer-se meretriz é usada em vários contextos do Velho Testamento para descrever tal ato de infidelidade. Êxodo 34, 15 e 16, Levítico 17, 7, número 15, 39, Oséias 1, 2, 4, 12, 9, 1, etc. A palavra meretriz é usada dentro de um contexto de infidelidade. Não é claro se que o que se tem em vista é um ato físico ou um sentido figurativo. Todavia, como a prostituição cultural acompanharia a vida
do povo de Israel. Certamente esta era a ideia presente em Oséias. A expressão anular a aliança ocorre muito raramente no Pentateuco. Gênesis 17, 14, você tem uma citação sobre isso. Levítico 26, 15, 44. Mas ocorre várias e várias vezes no restante do Velho Testamento, como em Juízes 2, 1, Reis 15, 19, Jeremias 11, 10. Eu anularei a minha aliança. Pastor, resume o que o senhor está falando e que o texto está falando aqui. Eu resumo para você. O texto está falando, meu irmão, que se o povo adorasse outros deuses, Yahvé estaria anulando o pacto firmado com eles. Seria uma cláusula de rompimento de contrato. Assim como nós assinamos alguns contratos na vida da gente, e existe o distrato de um contrato, ali estava o distrato de Deus em relação à aliança, ao contrato assumido diante do povo de Israel. Adorou outros ídolos, eu vou anular a aliança. Você acha que Israel quebrou a aliança? Será que Israel quebrou essa aliança? Nós estamos orando para a nossa próxima sequência expositória, e se Deus confirmar, nós vamos ver Israel quebrando a aliança. Nós vamos ver Israel antes, durante e depois do cativeiro babilônico. Nós vamos ver um profeta chorando e dizendo: vocês estão à beira do precipício, vocês vão morrer, volte para o Senhor, volte para o Senhor. E você vai ver um povo de coração endurecido, 650 anos depois disso tudo aqui, um povo caminhando para o exílio, um povo sem comida, sem roupa, sem bens, sem alegria, sem o Deus, sem fé, sem ânimo, um povo morto. Mas por enquanto nós estamos aqui na promessa para a igreja, promessa para você, promessa para nós nessa noite, em que se formos obedientes ao Senhor, se obedecermos a sua palavra, nós teremos a presença contínua do Senhor. Versículo 17 e 18. O resultado de uma violação da aliança era a entrada em operação das maldições prometidas. Uma vez que Yahvé desprezasse o seu povo, Israel seria vitimado por muitos males à medida que as várias maldições começariam a vigorar. E isso aconteceu, irmãos. Isso aconteceu. Versículos 19 a 22 é o cântico. 19. Escrevei para vós outros este cântico. Ensinai aos filhos de Israel. Ponde-os na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, o qual sobre juramento prometi a seus pais, e tendo eles comido e se fartado e engordado, e houver tomado outros deuses, e houver servido e me irritado e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústia, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que introduza na terra e sob o juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e ensinou aos filhos de Israel. O cântico que aparece no capítulo 32 vai ser fruto da nossa exposição no domingo que vem. Então venha domingo que vem, para que a gente possa mergulhar nesse cântico de Moisés. É um cântico altamente pedagógico, didático, e que vai realmente mexer com você, vai mexer com Israel, vai colocar uma perspectiva própria da promessa, da bênção feita aos patriarcas e as maldições da aliança quebrada que estariam alcançando a nação se a nação não fosse fiel. A palavra desígnio poderia ser traduzida como tendência, impulso, disposição. Faz lembrar o conceito posterior do judaísmo, o mau impulso, e essa disposição levaria Israel a quebrar a aliança e o faria voltar a adorar outros deuses. O
cântico ficaria para sempre na boca da descendência de Israel. E deixaria claro o fato elemento de que a rejeição da aliança resultaria na operação de suas maldições e serviria como testemunha confrontando o povo. O cântico didático, pedagógico, quando a nação estivesse longe, seria um testemunho real da fala de Deus, dos ensinamentos da palavra do Senhor. Terceiro lugar, querido, quando nós observamos esta questão da lei e a arca da aliança, em terceiro lugar, você pode entender que estaria impondo colocar a lei ao lado da arca. Versículos 24 a 27. Você vê aqui as introduções fornecidas nesses versículos para a relação com aquelas contidas no versículo de número 9 a 13. Então, se você olhar do versículo 9 a 13, o dever que os sacerdotes teriam de 7 em 7 anos de ajuntar a igreja, de ler a palavra de Deus. É como nós estamos aqui. Todo culto a gente lê a Bíblia. Por que a gente lê a Bíblia? Por que você vem cultuar? Por que tem um pastor pregando aqui? Para lembrar, para renovar as alianças, para renovar a nossa percepção, para renovar a nossa atenção a respeito da Bíblia, que é a regra de fé e prática, da palavra especial, da revelação especial. Então, servia para que o povo pudesse ter a instrução dotada ali dos ensinamentos dos sacerdotes e levitas, instruindo aquele povo na leitura pública a cada 7 anos na festa dos tabernáculos da remissão. O versículo 28 agora aponta para os anciões e oficiais da tribos. Os presbíteros agora são convocados, os líderes são convocados para reunir, para ouvir a acusação de Deus, como queixoso contra Israel, como um acusado, para que a esta assembleia, os céus e a terra, fossem testemunhas, convocados como testemunhas. E há um paralelo interessante entre esta cena e aquela apresentada em outras partes do VT, como do Salmo 51, que você sabe que ali o profeta Natan, ele denuncia o pecado de Davi, Jeremias 2, Miqueias capítulo 6, de 1 a 8, o termo usado no Velho Testamento para esta acusação é contenda. Então a gente aprende uma palavra aqui agora. O que é contenda? Fulano está em contenda, a igreja está em contenda, meu coração está em contenda. Nada mais é do que realmente uma conexão com esta colocação aí do versículo 28, onde você tem plenamente as palavras aqui direcionadas para um povo transviado, para um povo que não está em harmonia. Um povo que está numa ação ilegal. Contenda nada mais é do que um posicionamento, uma postura ilegal. Quando eu estou em contenda com alguém, eu estou numa postura ilegal. É claro que você precisa colocar sua contenda, o seu questionamento, o seu conflito nas mãos do juiz dos juízes, que é quem? Deus. Então tenha paz no seu coração. Talvez você já esteve em contenda com alguém. Mas a Bíblia nos ensina que as nossas lutas, os nossos problemas, antes de serem nossos, são de quem? De Deus. Versículo 29. Necessidade de um processo legal. Se o 28 é uma contenda, eles não estão dando ouvidos, eles não estão observando a lei, a norma. O 29 agora é o processo legal de Yahvé contra Israel. Surgiria a má conduta de Israel depois da sua rejeição à aliança. Moisés declarou: porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, e vos desviarei do caminho que vos tenho ordenado. O caso seria sério, o bastante para justificar o julgamento divino contra Israel.
O cântico que vamos estudar no domingo que vem, elemento pedagógico, o cântico que Moisés compôs, tinha a natureza de uma acusação. Seu conteúdo era de aplicação tão geral que poderia ser lido perante a congregação de Israel e praticamente qualquer época da sua história e ainda ser relevante para a sua condição. Então, o que nós estamos trabalhando nessa noite? Para voltar e organizar de forma homilética, nós estamos trabalhando nessa noite que a revelação especial é indispensável para os eleitos. O meu objetivo é dizer que Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. E eu tenho aqui que entre a lei e a arca da aliança, havia responsabilidades imposta na investidura de Josué, havia a imposição de Moisés ao escrever o cântico, que seria um elemento pedagógico de ensino didático para a nação, e a lei deveria ser colocada ao lado da arca. Todo mundo estaria vendo a arca, todo mundo estaria vendo o exemplar da lei. Mas você que está comigo já há 2 anos estudando esse texto, você deve estar pensando, pastor, e os 10 mandamentos? E a norma específica, o coração da lei, aonde o coração da lei estava? Os 10 mandamentos, as tábuas, o Senhor havia ordenado a colocar aonde? Dentro da arca. Você que tem a visão do Velho e do Novo Testamento, o que isso importa? No grande dia, irmãos, quando a gente estiver diante do Senhor, ninguém poderá justificar desconhecimento da lei. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele transplantou para dentro dos nossos corações a lei específica, os 10 mandamentos, aquilo que está para nossa postura, para nossa ética, está dentro do nosso coração. Quer ver? Todo mundo sabe que deve amar pai e mãe. Todo mundo sabe que deve respeitar. Todo mundo sabe que não deve ter outros deuses além do Senhor. Todo mundo sabe a regra do procedimento conjugal, não adulterarás. Todo mundo sabe a regra e o procedimento de não furtar, não furtarás. E isso está plantado no coração do homem, na cabeça do ser humano, dentro do ser. Mas todo mundo precisa da revelação especial. E a revelação especial está nas suas mãos. A revelação especial você lê. E quando você abre os símbolos de fé, e você encontra no primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, da Sagrada Escritura, você lê: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, aqui a nossa confissão está trabalhando assim, a revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus, lemos nessa noite. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavra, não há linguagem, e a própria natureza revela a existência de Deus. Pode ser um índio, pode ser uma pessoa analfabeta, pode ser um desconhecido, mas se essa pessoa olhar para a natureza criada por Deus, ele vê Deus, ele sente Deus, ele teme Deus. Ainda que a revelação natural seja insuficiente para demonstrar a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. E que os homens fiquem inexcusáveis, todavia são suficientes para dar conhecimento de Deus e da sua vontade necessária à salvação. A revelação natural revela a Deus. A revelação natural conduz a Deus. Mas Deus, na sua livre bondade e misericórdia, Ele deixa a revelação especial, a Bíblia escrita, registrada, a lei ao lado da arca, os 10 mandamentos dentro da arca, para que o povo não tivesse desculpas.
Eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite. Você é um eleito de Deus. Você é um abençoado de Deus. O Senhor conhece os seus sonhos, os seus projetos, as suas necessidades. Creia no Senhor, de corpo e alma, de coração. Tenha fé, busque no Senhor. Que os homens fiquem inexcusáveis. Porque a revelação especial, ela diz como, por exemplo, em Romanos 1:32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, e que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Querido irmão, você tem a norma, você tem a lei, você tem a palavra, você tem tudo aquilo que você necessita. 1 Coríntios 1:21 diz, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deixa eu te dizer algo, eu estou pregando a palavra do Senhor. Isso aqui não é invenção minha. Isso não é um discurso filosófico, nem político. Isso é a palavra de Deus que é viva e eficaz. E essa palavra, ela é indispensável à sua vida. Leia a Bíblia. Deixa eu contar uma história. Tem um livrinho, bem pequeno, bom de ler, da nossa editora, Casa Presbiteriana. A Bíblia por si só fala. Alguém já leu esse livro? A Bíblia por si só fala. Então conta a história de que as pessoas antigamente vendiam Bíblias, eram comportores. E tinha um fazendeiro numa cidade do interior, não sei se era de Minas Gerais ou de Goiás, as fazendas assim, bem difícil de entrar, e o fazendeiro odiava crente. E ele, lá no portão dele, falou assim, proibido entrar crente. Porque o crente só tem uma palavra, né, meu irmão? Você só tem uma palavra. Qual é a sua palavra? É de salvação, de vida eterna. É de Bíblia. Eu vou conversar de Bíblia. Eu não vou conversar de desilusão, de Covid, de política, de futebol. Embora o meu time hoje fez um bom jogo. Desculpe aí quem é São Paulino. Né? Embora isso, eu não vou gastar tempo discutindo essas coisas com você. A minha boca tem que falar aquilo que está cheio no meu coração e na minha mente. E aquele fazendeiro não queria crente, não. Não queria crente. Houve um grande incêndio na cidade. Pegou fogo na biblioteca da escola. E aquele fazendeiro entendia que a cultura era importante para aquela região. E ele se dispôs a recuperar e a doar alguns livros naquela cidade. E quando ele chegou lá, ele pegou alguns exemplares de livros, ele foi recuperando, mas ele viu também que havia um livro que ele não conhecia, e que esse livro, que era a Bíblia, algumas páginas tinham se queimados, e ele começava então a ler as histórias, ele começava a ler as histórias de Juízes, mas ele não tinha o final das histórias de Juízes, ele começava a ler as histórias do Novo Testamento, a ação, as curas, e ele não tinha o final daquela história, e ele ficou encucado. Que livro é esse? Eu preciso comprar esse livro, eu preciso ler esse livro. Aí um certo dia, um comportor chegou na porta da casa dele e deixou lá um exemplar do Evangelho de São João. Ele nem entrou, porque ele não recebia crente, mas ele doou de presente um Evangelho de São João. E aquele homem começou a ler, e ele foi juntando a parte do Evangelho de João. E ele foi chorando. E a vida dele foi mudando. E ele falou, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso mudar a minha vida, eu sou uma pessoa dura, e eu quero ser isso aqui, aonde eu encontro isso? E de repente ele estava sendo evangelizado pela palavra de Deus. A Bíblia levou aquele fazendeiro aos pés do Senhor. A história dele modificou, a fazenda dele modificou, ele organizou a biblioteca, organizou a escola e colocou uma igreja na fazenda. A Bíblia não precisa nem de mim e nem de você. Ela sozinha é poder transformador. Revelação especial. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diversos modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois, para o melhor, a preservação, a propagação da verdade, para os mais seguros estabelecimentos e conforto da igreja,
contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. A Bíblia está aí para preservar a igreja, para preservar da corrupção, do pecado, da carne, da malícia de Satanás. A palavra de Deus, ela é realmente suficiente. Havendo Deus outrora falado por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, diz Hebreus 1:2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, quem sabe? Para repreender, para a educação na justiça. Isso torna a escritura sagrada indispensável, tendo cessado antigos modos de Deus revelar a sua vontade do seu povo. Antigamente Deus se revelava por Urim e Tumim. Eles jogavam as pedrinhas. Eles viam a sorte. É como hoje, muita gente ainda vai na cartomante, muita gente ainda lê horóscopo, muita gente tem medo de passar dia 13, na sexta-feira 13, debaixo de uma escada, de um gato preto, e assim, assado. Tem muita gente que passa, falar nisso, como é que você vai passar a virada desse ano? Vai passar de preto, de branco, de azul? Ou você vai passar vivo com Cristo Jesus? Espero que você passe vivo e em Cristo Jesus, e essas superstições, com lentilha, sem lentilha, com romã, sem romã, isso não vai influenciar nada na sua vida, porque, queridos, você não precisa mais disso. Você é livre em Cristo Jesus, você tem a palavra, você tem a orientação, você sabe que Deus sabe de todas as coisas na sua vida. Creia nisso, meu irmão. Você veio nessa noite e você está ouvindo o que Hebreus 2, 1 e 3 diz. Por esta razão, importa que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram? Eu quero terminar esse sermão, meus irmãos. Deixa eu dar uma olhadinha na hora. Eu quero terminar. Eu quero aplicar esse sermão. O que essa passagem nos ensinou? A lei e a arca da aliança. A lei e a arca da aliança. A Bíblia e você. Os 10 mandamentos dentro da arca. A lei explícita. Resumo, o coração dentro do coração. A lei e a arca da aliança impõem a investidura, a ordenação de Josué. Você já foi ordenado? Não estou falando que você vai ser pastor, presbítero, diácono. Esse é um tipo de liturgia de ordenação. Mas o Senhor já te chamou. O Senhor te chama hoje. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer mudar a sua história. Quer mudar a história da sua família. Quer mudar a história dos seus filhos. Quer mudar a história da sua história. O Senhor pode. Em segundo lugar, o que essa passagem nos ensinou? Um elemento pedagógico. O cântico. Terceira coisa que o texto nos ensinou nessa noite, que a lei foi colocada ao lado da arca. Você tem nas mãos a palavra do Senhor. A lei registrada, deixada por Moisés ao povo, daria a dimensão do propósito de Yahvé em preservar para as outras gerações ensinamentos essenciais para a manutenção do pacto, da obra e da responsabilidade pós-falecimento de Moisés, como seu sucessor. O cântico com responsabilidade pedagógica dos anciões, dos líderes tribais, dos pais aos filhos, a lei colocada dentro da arca, para que os sacerdotes não esquecessem de ensinar de 7 em 7 anos na festa dos tabernáculos e no ano da remissão. O cristão precisa compreender a importância. Você já compreendeu a importância da revelação especial? Você já sabe que revelação especial é o quê?
É a palavra, é a Bíblia. Qual a importância da revelação especial na sua vida? Em primeiro lugar, não há desculpa para o desconhecimento da vontade e do propósito de Deus. Mas eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Eu não sei o que Deus quer para meus filhos. Eu não sei o que Deus quer com meu marido. Eu não sei o que Deus quer para essa igreja. Eu não sei nem porque eu vivo. Talvez você está naquela vida do acaso, do por acaso, e Deus ainda está dominando a sua vida. Deixa a vida me levar por um acaso suicida. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Não é assim. A suficiência da Bíblia para revelar o que Deus determina e o seu eterno propósito para os eleitos. Eu vejo eleitos do Senhor aqui nessa noite. Como você avalia o seu conhecimento a respeito da vontade de Deus? O que Deus tem, o que Deus quer, o que Deus espera de você. Qual a vontade de Deus sobre a sua vida? Qual o propósito da sua existência? Você já encontrou o propósito da sua existência? Seu chamado. Filho, Deus tem um chamado para você, não negocie o seu chamado. Irmã, Deus tem um dom, um talento. Querido, Deus te chamou, te fez para realizar uma função. Ache o propósito da sua vida com sabedoria, pois a sabedoria é o princípio do temor a Deus. Como você está saboreando a sua vida? A vida é curta, a vida é rápida, a vida é passageira, a vida é como uma neblina, uma florzinha. Você está envelhecendo, o tempo está passando e você é feliz com a sua vida? Segundo lugar, queridos, como o cristão lê a sua Bíblia? Deixa eu falar com os crentes agora, batizados. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem tratado com a palavra de Deus? Como é que você tem lido a Bíblia? Como é que nós lemos a Bíblia? Antes de falar sobre o processo correto da leitura bíblica, é preciso recordar que o que é a inspiração bíblica? A inspiração bíblica saiu de dentro do coração de Deus para você, menino, de dentro do coração de Deus para você, senhora. A inspiração é algo que vem do autor e da criação, do autor da vida, do criador de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, você deve ler a Bíblia, porque a Bíblia é o manual mais eficiente deixado por um criador e autor de alguma coisa. Vou falar devagarzinho para você entender porque é que está um segredo que vai mudar sua vida nessa noite, meu irmão. Talvez você tenha 30, 40, 50 anos de igreja e nunca ouviu dizer um pastor falar isso. Eu quero dizer que você foi criado por Deus. Você vive porque Deus quis e que Deus permitiu. E Ele deixou um manual para você usar. Se você quer usar um instrumento, você lê o manual. Um objeto, você lê o manual. Tem gente que não lê, né? Vai lá, comprou um liquidificador, por exemplo, já coloca na tomada, o negócio às vezes está em 110, é 220, o que acontece com aquilo? Talvez você está queimando a sua vida, porque você não tem lido o manual mais eficiente que existe. Então, procure ler esse manual ciente de que ele tem o segredo para a sua vida, pois ele é para você o que foi deixado pelo Criador, que fez todas as coisas, e ele deixou um registro para você viver bem, para você saborear a sua existência. Em segundo lugar, tudo que você necessita saber sobre a salvação, sobre fé salvadora, está nesses livros. São 66 livros. Use para o seu bem e para a sua edificação. Você precisa acertar o relógio da sua vida, o compasso do relógio da sua vida. Eu tenho lá em casa um relógio bem antigo, deixado pelo meu pai, que eu tenho que dar cordas. Eu tenho que deixar ele num prumo, senão aquele relógio não funciona. Ele para de funcionar, ele dá 12 badaladas. Eu tenho que tirar as badaladas porque acorda todo mundo do prédio. Mas como está o relógio da sua vida? Está no prumo, está no nível, está no compasso, está funcionando?
E como é, pastor, que é o relógio da minha vida? Lembra dos puritanos? O relógio da minha vida é Cronos e Kairos. E pastor, eu nunca ouvi falar isso. O Cronos é sua idade biológica. 25, 28, 30, 54, 60, 67. Você está ficando velho, você está vivendo. E o Kairos? Ah, meus irmãos, o Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Você sabe disso. 1000 é como um é como 1000. Está tudo consumado no tempo de Deus. Você está nesse compasso, um olhar cada vez mais para o Kairos, olhando agora para a sua salvação, olhando para Cristo. Está chegando o autor e consumador da minha fé, está chegando o Senhor da minha vida, estou indo ao encontro do Senhor. Você não pode perder esse compasso. E em último lugar, se você veio a este culto essa noite, você veio para listen, você veio para ouvir Deus, e Deus está falando, e o que Deus hoje está falando com você, meu irmão, porque Deus está falando com você. Agora, porque há tantas dificuldades em nós colocarmos isso em prática. Qual a dificuldade? Se o Espírito Santo está falando, se o Espírito Santo está selando, se o Espírito Santo está trabalhando, está falando através das sagradas letras do Senhor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Olha, você tem que satisfazer o conteúdo desse texto aqui. A quem deve satisfazer o conteúdo desse texto, dessa norma? Os eleitos. Você, eu, nós. Como eleitos de Deus, precisamos declarar a vontade dEle, precisamos preservar a sua doutrina, precisamos proclamar o Evangelho, isto é, evangelizar. Você sabia que é teu dever, os anjos gostariam de desempenhar esta função, mas Deus confiou a todos nós este compromisso. É teu compromisso. Assim, somente mantendo um relacionamento direto com Yahvé e com sua revelação especial, poderemos cumprir cabalmente esta missão. O que está esperando, meu irmão, para você começar? Quando estiveres diante de Jesus, o que você vai ouvir de Jesus? Você vai ouvir de Jesus: servo bom e fiel. É isso que você vai ouvir de Jesus. Hoje, aspectos fundamentais do sermão para a sua vida. O primeiro aspecto fundamental desse sermão para a minha vida é que a Bíblia, regula os líderes constituídos por Deus. É importante lembrar que os líderes são constituídos por Deus, assim como Josué foi. A Bíblia, a lei, a palavra. Eles são levantados para o governo segundo a égide de Deus, são servos de Deus, estão trabalhando e investindo sobre a autoridade concedida de Deus. A Deus nós prestaremos contas. Você é um presbítero, você é um seminarista, você é um licenciado, você é um diácono, você é um presidente de sociedade interna, você, meu irmão, que é líder, todos nós somos líderes. Não se olhe só, porque você é líder na sua casa, você é líder no seu trabalho, você é líder nas suas escolhas. Nós prestaremos contas ao Senhor. Os líderes prestarão contas ao Senhor. Os líderes também são temporariamente. Vai haver um tempo que eu não terei vigor mais para ser pastor. Vai haver um tempo que você vai dizer: agora é hora de outra pessoa assumir o meu lugar. A gente está vendo isso aqui com Moisés e Josué. Vai haver uma hora que você vai entender que acabou a sua função. E não serão para sempre. Nós não seremos líderes para sempre. Tudo na vida, falei comigo, tudo na vida tem um início, fala, início, meio, fim. Agora você vai gostar do que eu coloquei aqui. Direcionado por Deus, não pelos homens.
Tudo tem um início, um meio e um fim. Direcionado por Yahvé. É por Ele. É para Ele. São todas as coisas. E, queridos irmãos, segundo princípio, a pedagogia utilizada na educação religiosa é fundamental. Qual é a pedagogia que você usa? O que você faz para aprender a revelação especial, a Bíblia? Você memoriza? Nós estamos num processo de memorização no discipulado. Você memoriza a palavra, você anota os estudos, os sermões, ou canta as escrituras, os salmos eram cantados. Esses 150 salmos eram cantados. A igreja, ela vai ser abençoada quando as escrituras se tornarem indispensáveis para você. Então é muito necessário ler, ouvir um sermão, e você procede da seguinte forma: 5 dedinhos. Você lê, reflete, memoriza, estuda e pratica. Esse é o seu dever. Ler, refletir, memorizar, estudar e praticar. Eu tenho certeza de que Deus vai modificar a